Galera, é o seguinte, hoje a gente vai fazer uma análise de um jogo que teve uma versão para PlayStation 2 que me decepcionou pra caramba. E eu tô falando de Tomb Raider Underworld. Eu sou muito fã da saga Tomb Raider, principalmente da trilogia Legend Anniversary e Underworld, embora eu também seja dos mais antigos, mas a versão de Underworld em específico para PlayStation 2 me decepcionou pra caramba na época em que ela saiu. Isso porque tinham diversas diferenças entre a versão para PlayStation 2 e a versão para PlayStation 3, PC e Xbox 360. Então, pensando nisso, a gente vai analisar a versão de PlayStation 2 com detalhes bem específicos para poder entender por que ela me decepcionou tanto assim. E se você pega a opinião de diversos outros fãs, pode ter certeza que não vai ser muito diferente da minha. O jogo foi muito mal avaliado e com muita razão. Não é muito típico de eu fazer esse tipo de vídeo falando mal de um Tomb Raider, mas é que o Tomb Raider Underworld para PlayStation 2 me traumatizou pra caramba, beleza? Então, antes da gente continuar, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia, e também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada, beleza? Agora que você já fez tudo isso, a gente vai começar o vídeo. Esses gráficos lindos que vocês estão vendo é o resultado final com Tomb Raider Underworld, o verdadeiro Tomb Raider Underworld, um dos jogos mais bonitos da 7ª geração de consoles. E o que eu quero dizer com o verdadeiro? Quando o Tomb Raider Underworld foi anunciado, o foco era claramente nos consoles da 7ª geração, o Xbox 360 e o PlayStation 3. A engine foi construída pensando nesses consoles. Lembro até que no ano de 2008, antes do lançamento, li em uma entrevista com o diretor criativo do jogo, Eric Lindstrom, que a filosofia do time de desenvolvimento para o jogo era: o que Lara pode fazer? A ideia era tornar Lara uma personagem imersiva com o jogador e orgânica com todo o ambiente a seu redor. Os desenvolvedores foram ambiciosos, mas não conseguiram entregar todo o resultado prometido. Mas devo ser justo e dizer que o jogo nas plataformas de 7ª geração alcançou boa parte dessas promessas. Nos ambientes, a promessa era de que Lara seria jogada no meio do nada. A personagem estava explorando as possibilidades de salvar a mãe dela na história do jogo, já que ele era uma continuação direta de Legend e usava Anniversary como complemento para entender os demais eventos. Ao chegar em um ambiente, as pistas do que se fazer eram muito vagas, então o conceito era lançar o jogador no meio desses ambientes remotos e deixar por conta dele como prosseguir, o que investigar e como fazer isso. Ainda que o sistema não fosse grandioso em todas as fases, cenários como o Mar Mediterrâneo e o sul do México fazem você se perder muito facilmente. Até colocaram um sonar para poder indicar que a tecnologia estaria unida a todas essas possibilidades nos lugares remotos, mas ainda assim não é o suficiente. E a graça é justamente essa: você não ter como se livrar disso. Outro avanço para deixar o jogo ainda mais realista é terem contratado 2 ginastas para ele, uma para promover a Lara Croft da nova geração na mídia e demonstrar parte dos novos movimentos utilizados no game, e a outra era para realizar a captura desses movimentos e inserir no jogo, tornando Lara humana pela primeira vez nos consoles. O grande porém é o console de 6ª geração da Sony, o PlayStation 2, que ainda tinha pés muito firmes e lutava por um espaço com o Xbox 360 e também o PlayStation 3. Então o cross-gen foi desenvolvido. Se você prestou atenção na primeira animação exibida e comparou com essa, percebeu uma diferença um tanto gritante, correto? Quero te dizer que esse foi só o começo. Normalmente quando a gente usa o termo diferença, matematicamente falando, é para indicar o menos, e Tomb Raider Underworld no PS2 segue isso à risca, ele é menos em tudo.
Num primeiro momento, na mansão Croft, que é o primeiro estágio do jogo, a gente não consegue perceber e nem avaliar se tudo que tinha sido prometido estava ali, afinal de contas era um prólogo. Mas muitos já haviam jogado ou visto a versão de 7ª geração do jogo e estavam empolgados com o que viria na versão de PS2, até porque os 2 últimos jogos, Legend e Anniversary, foram incríveis. Mas é com esse pensamento que começa o vislumbre do grande retrocesso de Tomb Raider Underworld no PlayStation 2. E a verdade é que quando a gente desenvolve alguma coisa, quando a gente produz alguma coisa, a tendência natural disso é a evolução. As coisas precisam progredir, as coisas precisam evoluir. E quando a gente fala de Tomb Raider Legend comparando com o The End of Darkness, que foi o antecessor a ele, de fato a gente encontra uma evolução gritante em diversos aspectos. E isso foi uma coisa muito boa. O mesmo aconteceu com Tomb Raider Anniversary. No PlayStation 2, Legend e Anniversary são jogos incríveis. Quando a gente compara com The End of Darkness, não dá nem pra comparar. Essa é a grande realidade, são jogos infinitamente superiores tecnicamente falando. E isso deveria ser a tendência natural para Tomb Raider Underworld no PlayStation 2 também, mas infelizmente essa evolução só aconteceu nas versões de nova geração do jogo, o que foi um grande problema para os usuários de PlayStation 2. Infelizmente eu fiquei muito decepcionado porque foi a primeira versão que de fato eu peguei para zerar. A primeira surpresa que a gente tem quando a gente joga a versão de PS2 é logo no Mar Mediterrâneo, basicamente a primeira fase do jogo. Além dos gráficos, que vamos abordar mais a fundo posteriormente, muita coisa foi cortada ou reduzida nessa versão. Lara, depois de terminar uma conversa com Zip, que por sinal a animação ficou bem tosca na versão do PS2, já vai direto pro fundo do mar. Quando a gente assume o comando da personagem, ela já tá lá embaixo da água. Lá a gente se depara com 3 míseras ruínas, nenhum tubarão, vegetação quase que nula e uma extrema linearidade, que é um dos maiores problemas dessa versão. Logo de cara, o jogador cai de frente para onde precisa ir e segue nadando por corredores e mais corredores. Você não se sente desafiado no que precisa ser feito. Esses corredores, inclusive, marcam a imensa quantidade de loadings que o jogo tem, já que eles estão ali para isso, para poder carregar o próximo cenário a ser explorado. Enquanto que na versão Next Gen, o feeling de imensidão passado pela visão do mar infinito é incrível, deixando o jogador no barco da Lara o tempo que ele julgar necessário, livre para poder explorar e pronto para poder mergulhar quando ele quiser, e não te dando ideia alguma do que precisa ser feito ou para onde ele precisa ir. As surpresas não param por aí. A gente chega a uma parte em que a exploração não precisa ser necessariamente submersa, ou seja, embaixo da água. E quando saímos da água, vemos não só um corte de cenários feito quando comparado com o Underworld da 7ª geração, como também um corte de efeitos já introduzidos pelos jogos anteriores. E é isso aí que você está vendo. A Lara não sai molhada na versão do PS2. E eu posso explicar por que isso é tão revoltante, ainda que seja um efeito mais difícil de ser aplicado no PS2 por conta do hardware. Hey, do me a favor and check your PDA. It still works, if that's what you're wondering. Cool. They said it was waterproof. You should be able to swim with it, no problem. Tomb Raider Legend foi um marco no console da 6ª geração da Sony por trazer essa interação dinâmica, e conseguiu expandir isso muito bem no Xbox 360, prolongando o efeito no Tomb Raider Anniversary de ambas as versões. Nos jogos anteriores, Lara se sujava, saía molhada, aparecia exatamente do jeito que estava nas animações. Tudo acontecia em tempo real e era incrível, já aqui isso não acontece. Curiosidade é que se ela estivesse suja e se molhasse, automaticamente a sujeira sairia depois disso. Já fora da água, aos poucos ela se secaria. E esse processo dela se secar acontecia independente por cada parte do corpo ou vestimenta. Em outras palavras, o short dela poderia facilmente secar primeiro que a blusa. E nas animações, ela aparece exatamente do jeito que você a deixou. Se entrou na água e foi direto para uma cutscene, ela vai aparecer molhada na cutscene. E se ela estava suja, ela vai aparecer suja também. Entende como isso foi um mar de possibilidades para Lara no PS2? E entende que remover isso foi prejudicial porque foram avanços que colocavam os jogos da franquia em um outro patamar quando a gente compara com outros jogos de aventura? Eu até admito que na versão de Next Gen ele também retrocede isso um pouco, porém menos que na versão de PS2. Eu vou explicar o porquê. Nos consoles de 7ª geração, as animações não rolam em tempo real. Em outras palavras, se você estiver com a personagem suja antes de entrar na animação, ela vai aparecer limpa. Lara não aparece molhada apenas porque ela estava molhada na gameplay. Ela vai aparecer molhada numa animação se ela tiver que aparecer molhada, se estiver scriptado.
entende? Mas na gameplay, tudo era dinâmico e o efeito da sujeira era bem mais realista, diferenciando a sujeira da poeira ou terra da sujeira da lama, por exemplo. Eram texturas diferenciadas. Já a versão do PS2 conta apenas com alguns pingos caindo do corpo da personagem. A textura em si não muda nada. O design da personagem, que não deveria ser um problema, conta com menos detalhes e expressões faciais que nos dois últimos jogos e uma textura para cabelo que dá nervoso só de olhar, cara. Com relação aos cenários, é uma decepção ainda mais profunda. Ele segue a ideia de linearidade até o fim do jogo com base na versão do Wii. É basicamente a versão do Wii, só que com mais cortes. O level design é muito mal acabado em todos os sentidos possíveis, e temos uma decepção que vai além. As animações colocadas são vindas diretamente da versão de Wii, e muitas das vezes não coincidem com o que a gente tem no cenário na gameplay. Isso vai acontecer muitas e muitas vezes durante o jogo. Em poucas palavras, a gameplay apresenta um cenário e a animação apresenta outro completamente diferente em muitas das partes. A versão de Wii foi uma versão já com corte, e foi bem tenebrosa na minha opinião, e teve uma série de adaptações para o console em si. Já a versão de PS2, ela pega essa versão do Wii e consegue fazer mais cortes ainda. Então basicamente é uma versão cortada do que já tinha sido cortado. É bem triste. None of the ruins are visible from down here. O fato é que Tomb Raider Underworld no PS2 me pareceu ter sido feito às pressas e não ter chegado ao fim do seu desenvolvimento, como aconteceu com The End of Darkness, que foi o primeiro título da franquia lançado para PS2. A versão do PS2 conta com muitos problemas de performance, diversas vezes nós vamos encontrar bugs na movimentação da personagem, que me parece não ter uma captura de movimentos bem aplicada nessa versão aqui. Às vezes ela simplesmente para numas poses um tanto estranhas, para poder dizer o mínimo, e diversos problemas gráficos. A física do jogo contribui muito para os problemas na execução dos movimentos, a reação dos inimigos quando eles recebem dano é péssima, bem como a inteligência artificial deles, que está bem abaixo do padrão, e a colisão com o ambiente aqui deixa a desejar por diversas vezes. É muito fácil não conseguir concluir uma ação aqui porque o jogo simplesmente não entende o movimento que é para ser executado. As expressões faciais que eram incríveis na gameplay do jogo da 7ª geração ficaram bizarras nessa versão. Dar um zoom no rosto da personagem não é lá uma experiência muito agradável, acreditem. O nível de detalhe das roupas também foi por água abaixo, as deixando com um visual apagado e sem textura, e a pele bronzeada, que havia dado um ar bem mais humanizado para Lara, não existe aqui. Mas pior do que não existir é você perceber que não houve um mínimo de esforço para fazer algo que se aproximasse do efeito. Lara tem uma pele chapada com muito brilho aplicado no efeito, parecendo de fato uma boneca, com contornos exagerados nos olhos e na boca. Enfim, é horrível. E não para por aí, infelizmente. O jogo no PS2 apresenta uma qualidade gráfica baixíssima nos ambientes. A água é digna de um começo de geração, se não for pior, tendo em vista que jogos como Metal Gear Solid 2, por exemplo, foram lançados no início dela e têm efeitos de água incríveis. Mas Tomb Raider Underworld não parece se importar muito com isso, infelizmente. A água é um dos elementos mais predominantes do jogo e não recebeu o devido valor nessa versão que foi feita nas coxas, não tendo efeito algum sobre a personagem ou ambiente. As tempestades vistas no sul do México na versão do PS2 não se comparam nem ao que a gente vê na fase da Inglaterra, em Legend, que também tá chovendo pra caramba. Muito menos com o que a gente vê no Underworld da 7ª geração. O mais impressionante de tudo é ouvirmos o som da chuva torrencial cair e no game em si a gente encontra um chuvisco. É surreal. E eu falo isso com muito desgosto por essa versão, porque quando começamos a explorar Niflheim, que é um cenário do mar Mediterrâneo, depois de termos jogado a versão original do jogo, vemos o quão impressionante a água é e como ela faz falta para poder acrescentar na atmosfera desse cenário. Como é um cenário literalmente submerso, é fácil perceber a água escorrendo pelas paredes, caindo pelo teto e seus sons que ecoam por todo o ambiente. Aqui, assim como todos os outros elementos, não vemos a água também, literalmente. Já na Tailândia, que é onde o jogo faz o melhor que pode na versão do PS2 graficamente falando, foram removidos os tubarões também logo no início do estágio, assim como foi no mar Mediterrâneo, e vemos também como é bizarra a movimentação de nado da personagem na animação. E outro ponto muito prejudicial aqui é o som da água batendo na rocha, quando na verdade não está acontecendo isso. O som indica que a água está tendo uma movimentação extremamente fluida, formando ondas que se quebram nas rochas, quando na realidade só acontece nos efeitos sonoros, porque em gameplay isso não acontece. E eu ainda não estou satisfeito para falar sobre os defeitos desse jogo. Existem diversos movimentos que foram cortados também, como por exemplo o combate corpo a corpo, que foi completamente removido do jogo, as acrobacias que já tinham se tornado uma marca registrada da série em Tomb Raider Legend
foram reduzidas aqui, a variedade nas superfícies para poder se escalar também foram reduzidas, o combate submerso não existe, já que não é possível atirar enquanto você nada, e o sprint, que é a corrida mais rápida da personagem, também está fora. A taxa de quadros por segundo é outro problema e inúmeras vezes ela cai para 15 FPS, mesmo não acontecendo absolutamente nada no ambiente, o que é decepcionante porque é um problema bem drástico, diga-se de passagem. E agora um outro problema enorme, que é só o que esse jogo parece ter, para poder terminar a maioria dos estágios, como o Mar Mediterrâneo, o Sul do México, a Tailândia e por aí vai, Lara na 7ª geração de consoles precisava voltar para onde ela começou. A ideia do jogo é funcionar como uma expedição, e funcionou muito bem na versão original dele. Na versão do PS2 você segue por um corredor escuro na maioria das vezes e simplesmente finaliza a fase, do absoluto nada. Entende como nada nesse jogo, nessa versão, é orgânico? O jogo é basicamente, ande pra frente, mate alguns poucos inimigos e siga até o final da fase. A vida animal dos cenários aqui é quase que nula também. Por exemplo, se na Tailândia a gente enfrenta originalmente 15 inimigos animais, no PS2 passa bem longe disso, a gente deve enfrentar uns 6 ou 7. E se no Sul do México é necessário muitas idas e vindas, resolução de enigmas e coisas do tipo, no PS2 vá de ponto A até ponto B e conclua indo para o ponto C. É decepcionante. O jogo originalmente foi feito pensado para o jogador explorar cada canto das ruínas e encontrar os segredos delas, ainda que não seja recompensado drasticamente por isso, mas estão ali para poder te motivar, confundir e te fazer explorar todo o cenário. Existem muitas relíquias por fase nessa versão, e existe muito o que explorar. Na versão do PS2, isso também foi reduzido a quase zero. Você não tem motivação nenhuma, até porque quase não tem relíquia para você encontrar. Outro problema significativo que o jogo enfrenta é a composição sonora. São músicas que surgem do absoluto nada, sem um fade de crescimento de volume, e param do nada também. Movimentos da personagem que não tem efeito sonoro e sons de coisas que não estão acontecendo de fato, como por exemplo as ondas batendo na pedra da fase da Tailândia. Enfim, a versão de PS2 desse jogo basicamente consiste na palavra corte. Corte de gráficos, corte de elementos, de cenários, de movimentos e de puzzles. Se você se focar em andar pra frente, é o que você vai precisar para poder terminar o jogo nessa versão. Eu senti falta de ficar perdido nesse jogo, de você entrar em um ambiente, ficar encantado com a direção de arte, ao mesmo tempo em que fica assustado por não entender nada do que é jogado aos seus olhos ali na tela. Senti falta de procurar por itens que acionam um mecanismo, ou de resolver puzzles que liberam uma passagem secreta. Tomb Raider Underworld peca em inúmeros aspectos na versão do PS2, infelizmente, e não conseguiu fechar com chave de ouro aqui. Acho inclusive que eu nunca vou ter uma decepção tão grande quanto a que eu tive com essa versão do jogo. Bom, galera, e no mais era basicamente isso. Esse provavelmente foi o vídeo mais triste que eu fiz. Escrevendo o roteiro eu fiquei muito decepcionado porque eu fui me lembrando de todos os aspectos do jogo. Eu tive que rejogar o jogo e é uma tristeza de fato esse jogo não ter sido tão bom quanto ele deveria ser para poder manter o aspecto de evolução da saga no PlayStation 2 e encerrar aí ela no PlayStation 2 com chave de ouro, né? Infelizmente não foi o que aconteceu, decepcionou gente pra caramba e eu até hoje tô traumatizado com esse jogo. E confesso pra vocês que vai ser um trauma que eu vou levar pra minha vida inteira, né? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí no campo dos comentários se vocês jogaram a versão de PlayStation 2 de Tomb Raider Underworld e principalmente o que vocês acham dessa versão do PlayStation 2. Aproveita também e comenta o que vocês acham da trilogia em si, Legend, Anniversary e Underworld. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso é importante pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações pra não perder absolutamente nada, beleza? Minhas redes sociais vão estar aparecendo aqui e também tá na descrição desse vídeo. Se quiser trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço a todos vocês e a gente se vê na próxima.